Você quer ver outro exemplo de quem andou na verdade e viu Deus se manifestar? Os 10 leprosos. 10 leprosos, de longe, porque não podia chegar perto, viram Jesus passando e começaram a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. Jesus, Jesus, Jesus. Aquele, né? aquele barulhão todo, né? E Jesus então olha para eles, viu que eles queriam a cura, e Jesus fala assim para eles: vão se mostrar aos sacerdotes. O que significa isso? Significa o seguinte: quem tem lepra, naquela época, quem tinha lepra, era o sacerdote que definia se era lepra, se não era, se tinha, se não tinha, se estava curado ou se não estava. Os sacerdotes eram treinados para isso, então eles sabiam analisar a pele da pessoa. Então, se a pessoa tinha dúvida, ia no sacerdote, o sacerdote examinava: você está com lepra, então a partir de agora, arruma tuas coisas que você vai ficar separado da sociedade. Você vai para uma aldeia aí, um leprosário, vamos dizer assim, vai ficar lá. A pessoa tinha dúvida: não, isso aqui não é lepra não, isso aqui é outra coisa, então pode ficar tranquilo aí. Tá? Quando uma pessoa achava que por algum motivo, milagre, tinha sido curada de lepra, ela ia até o sacerdote: sacerdote, eu acho que eu fui curado, deixa eu ver aqui. Não foi não, pode voltar para lá. Vinha outra pessoa: eu acho que foi curado. Você foi sim, aqui, esse aqui está curado, então pode voltar para a sociedade. Era assim. Então quando Jesus mandou: ide-vos mostrai-vos aos sacerdotes, ele estava dizendo: olha, vocês estão curados. Só que a Bíblia fala que eles foram curados no momento em que eles estavam indo. Quando Jesus falou: vão se mostrar aos sacerdotes, em outras palavras, estão curados, a lepra estava lá ainda. Mas a verdade da palavra, é isso que eu quero que você entenda, a verdade é que eles estavam curados, embora a lepra estivesse ali ainda. Aí você vai perguntar: pastor, como é que pode estar curado se a lepra está ali? Mas é isso, a verdade da palavra tem que se manifestar. Só que ela se manifesta como? Quando a pessoa crê. Então, e a Bíblia fala que assim que os 10 leprosos ouviram de Jesus: vão se mostrar aos sacerdotes, os 10 viraram as costas e começaram a ir, mancando, arrastando perna, caindo em pedaços, sei lá. Mas aí, à medida que eles foram andando, eles viram que começaram a ficar melhor, começaram a perceber, né? Está acontecendo um negócio no meu corpo aqui. E quando vê, os 10 estavam curados, mas indo, não antes, indo. Você vê, eles pegaram a verdade do que Jesus falou. Só um voltou para agradecer, né? Mas o fato é que 10 foram curados. Talvez até depois, não se sabe, a Bíblia não fala se a lepra voltou ou se não voltou. Pelo menos aquele um que voltou para agradecer, esse ficou curado até o fim da vida, né? Perfeitamente são. Mas o segredo é que aqueles 10 leprosos se apegaram na verdade, mesmo com sintoma. Mesmo que o corpo naquele momento inicial sentia a lepra, mas eles se agarraram com a verdade e viveram essa verdade. Se fosse um leproso incrédulo, ele ia dizer assim: para que eu vou lá? Olha aqui, todo leproso, estou caindo nos pedaços, cadê minha orelha? Não tem orelha, não tem nariz, não tem nada, estou leproso aqui, não vou lá coisa nenhuma, porque não estou vendo a cura. Pois é, então porque a pessoa não vestiu, não usou o cinturão da verdade. Usar o cinturão da verdade é você aceitar o que a palavra fala, mesmo que você sinta, que você não sinta, que você veja, que você não veja. Amém, pessoal? Esse é um outro exemplo. Outro ponto da verdade. Paulo, apóstolo, certa vez estava pregando o evangelho numa cidade chamada Filipos. E ali naquela cidade, uma mulher endemoniada. Só que ela não parecia endemoniada, ela parecia uma mulher de Deus, mas estava endemoniada. Por quê, pastor? Porque ela falava assim, olha, Paulo pregando tudo, e essa mulher atrás deles, né? Paulo e o Lucas e os demais. E a mulher atrás dele falando assim, olha, esses homens, eles são servos do Deus Altíssimo, e eles vos anunciam o caminho da salvação. Olha que modo religioso de falar, né? Por isso que eu falo para você, nem todo mundo, né? Que fala que está na fé, está na fé. Às vezes um espírito religioso domina a pessoa, né? Ele engana. Tanto é que até Paulo, talvez no início, ele ficou meio confuso, porque a Bíblia fala que esse negócio ficou vários dias. Vários dias o Paulo pregando e aquela mulher atrás. Vários dias Paulo pregando e aquela mulher falando isso daí. Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Pois é, eu já falei para você, né? Várias vezes nós oramos por pessoas que falavam que tinha revelação, que tinha profecia, que falavam em língua e manifestavam uma capetada, um monte de demônio. Então, gente, cada caso é um caso, é lógico. Mas geralmente a gente vê
que a pessoa realmente tem o Espírito Santo é pelos frutos da vida dela. Né? Falar em língua não é o único fruto e não é só nisso que a gente pode se basear. Eu sempre falo para uma pessoa, quando a pessoa vem aqui para mim e fala, pastor, eu fui batizado com o Espírito Santo, eu fico contente, fico feliz, espero que seja mesmo, né? Mas eu sempre falo para a pessoa, olha, irmão, o que realmente vai mostrar que a senhora foi cheia do Espírito Santo é o que a senhora vai mostrar daqui em diante. Daqui em diante a tua vida tem que provar que foi cheia do Espírito Santo, porque senão não é nada, ou então pode ser até algo enganador. Tem que falar com jeito, né, para não desanimar a pessoa. Mas é o fruto que vai provar se realmente é o Espírito Santo ou se é um demônio, né? E Paulo, naquele momento, ele ficou até meio confuso. Depois de vários dias ele entendeu, peraí, é um demônio. Está perturbado, está perturbando o ambiente aqui, porque o Espírito Santo não perturba. O Espírito Santo tudo fica harmonioso. Agora, com o demônio a coisa fica meio assim agitada, o clima fica esquisito. Ele se virou para ela e falou assim, em nome de Jesus Cristo eu te mando, sai dela. Falou para o demônio, e na hora o demônio foi embora. Essa jovem podia adivinhar, ela tinha o poder de adivinhação, o demônio dava para ela, né? No momento que o demônio saiu, ela não adivinhou mais. E o povo, os donos dela, daquela mulher, porque ela era uma escrava, né? Ficaram, vamos dizer, queimados com Paulo, né? E aí fizeram um movimento para prender ele. Mas veja que Paulo andou na verdade. Veja, ele percebeu que era um demônio. E o que ele fez quando ele percebeu que era um demônio? Andou na verdade. O que Jesus mandou fazer com o demônio? Agradar? Passar a mão na cabeça dele, abraçar ele, deixar ele ficar com você? Não, Jesus mandou expulsar o demônio. Expulsar. Depois que o demônio foi expulso, tá certo. Aí que eu falo para você, o demônio aperta mais ainda, né? Porque depois ele foi preso, ele e o Silas. Mas depois que eles foram presos, lembra? Na cadeia, cantando louvores e orando, veio um terremoto, abalou tudo, saiu da prisão, ganharam um carcereiro para Jesus, ganharam a família dele para Jesus, e o evangelho se espalhou naquela cidade. Amém, pessoal? Andou na verdade e viu o resultado. Outro caso aqui, que nós podemos colocar aqui, no que diz respeito à verdade. Certa vez, o Senhor Jesus fez um sermão dizendo assim, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, generosamente vos darão. Quer dizer, é uma verdade isso aqui, quando você dá, você recebe, e você sempre recebe mais do que você dá. É que nem Paulo na Bíblia fala, tudo que você planta, você colhe. Agora, se você examinar uma planta, né, uma semente, você nunca colhe a mesma semente. Se você planta uma semente, você recolhe muitas sementes a mais. Toda planta de semente é assim. Você planta uma sementinha, você recolhe muitas sementes de volta. Milho, por exemplo, você planta um dente de milho, um grão de milho, você planta lá, o pé cresce, dá duas, três espigas, aqui tem um monte né? É sempre multiplicado. Mesmo que não seja semente, você planta um pezinho de mexerica desse tamaninho lá, né? Até por enxerto, você pode fazer, coloca lá, quando vê ele cresce, vai crescendo, quando ele chega na época de dar mexerica, né? Delícia mexerica, né? Vai começando a esfriar o tempo, começa o tempo, né? E aí então, aquele mão de mexerica no pé. Porque é assim, tudo que você planta, você colhe e colhe multiplicado. Olha, Jesus falou naquele sermão, dai e ser-vos-á dado, multiplicadamente vai dar, estou resumindo aqui. Bom, passou um tempo, estava Jesus fazendo o seu sermão, e aí então aquele sermão e ficou tarde, mais de 5.000 pessoas num lugar deserto, longe, né, afastado, ouvindo Jesus pregar, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e ficou tarde, todo mundo com fome. Então Jesus falou para os discípulos, aí, como é que nós vamos fazer para alimentar esse povo, hein? Ih, Senhor, agora ficou ruim, hein? Porque mesmo que tivesse um saco de dinheiro, não dá para comprar comida para mais de 5.000 pessoas. Aí Jesus estava fazendo isso para experimentar a fé deles, né? E aí então, de repente, surge um garoto. O garotinho que tinha ouvido esse sermão, que dá e vai ser dado. O garotinho tinha ouvido, gente. Ele falou, é melhor dar do que receber. Na Bíblia, essa passagem onde fala assim, que o Senhor Jesus disse que melhor é dar do que receber, mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Na Bíblia, nenhum lugar registra que Jesus mesmo falou isso, tá? A gente sabe que Jesus falou porque Paulo falou que Jesus falou. Então Paulo falou assim, o Senhor Jesus falou, porque Paulo recebeu muitas revelações direto do Senhor Jesus, e muita coisa que Paulo recebeu, ele não deixou escrito, mas uma dessas coisas foi isso, que Jesus falou, melhor é dar
mais bem abençoado é dar do que receber. Aquele garotinho que deu os 5 pães e os 2 peixinhos, era lanche para uma criança isso daí, para o garoto, para um adolescente talvez, era comida para uma pessoa só. E aquele garoto então, tendo ouvido o que Jesus falou, porque essa era a verdade é essa, se você dá, você recebe, gente. Se você dá, se você plantar, você colhe. Não seja mão de vaca, não seja mão fechada, principalmente para as coisas de Deus. Principalmente para as coisas, olha, eu já experimentei Deus experimentei no sentido assim, já fiz a minha parte, Deus respondeu. Muitas vezes com pessoas que nem da igreja era, as pessoas do mundo que se ajuda, aquilo retorna para você. E multiplicado, pessoas da fé, mais ainda, podendo faça, e para a obra de Deus, podendo faça mais ainda, porque tudo que você planta, você colhe multiplicado. Aquele garotinho havia ouvido esse sermão, quando ele viu que Jesus estava procurando alguém para fazer alguma coisa, o garotinho chega e oferece o lanchinho dele. Consequência, a verdade prevaleceu, sim ou não, gente? Daqueles 2 peixinhos e 5 pãezinhos, multiplicou para aquela multidão comer. E a Bíblia fala que ainda sobraram 12 cestos cheios de pães. A multiplicação é imensa. Veja, quando a pessoa anda na verdade, Deus tem que confirmar a palavra dele. Entendeu? Então ande na verdade da palavra, procura fazer o que a palavra manda, procure pensar como a palavra pensa, procure falar como a palavra fala. Não saia da palavra por nada, porque a palavra é a verdade. Não tem como você lutar com o diabo na mentira, porque mentira é arma de Satanás. A mentira, ela não faz bem. E agora é por isso que eu vou deixar essa última parte para falar isso aqui agora. E na Bíblia, pessoas que não usaram o cinturão da verdade, mas usaram o cinturão da mentira, vamos dizer assim. O que aconteceu com elas? Bom, tudo que eu vou falar aqui você vai lembrar, pelo menos a maioria.